O livro de Jubileus é um livro apocalíptico que se encontra entre os pseudepígrafos do Antigo Testamento. Também é conhecido como o Pequeno Gênesis, ou então como Apocalipse de Moisés. Foi originalmente escrito em hebraico e subsequentemente foi traduzido para o grego, para o etíope, para o latim e para o siríaco. Afirma ser uma revelação dada a Moisés, alegadamente recebida no Monte Sinai. Um anjo do Senhor ter-lhe-ia aparecido, dando-lhe as leis e as práticas religiosas que são mencionadas na Bíblia, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o 10º capítulo do livro de Êxodo. Na verdade, esse livro foi produzido por uma seita desconhecida, algum tempo nos fins do século III, ou no terceiro século, ou quando mais tarde, em cerca de 100 a.C., terceiro século antes de Cristo, ou quando mais tarde, em cerca de 100 a.C. O livro inteiro é ajustado a uma cronologia considerada de acordo com os anos de jubileu, o que explica um de seus títulos. Contém várias curiosidades e características místicas. Ensina a pré-existência da Torá, que presumivelmente foi escrita em tabletes celestiais, antes mesmo da criação do homem. Além disso, diz que a festa de Pentecoste é regularmente observada no céu. Então, a Torá, ou lei, teria sido entregue aos homens no devido tempo. Essa obra é aparentada de 1º Enoque e outras porções mais antigas do Testamento dos 12 patriarcas, havendo similaridade com matéria escrita pertencente à comunidade de Qumran. De fato, alguns estudiosos pensam que esse livro foi publicado por aquela comunidade ou então por alguma seita similar. Não há como determinar a autoria de um livro como esse. Como é óbvio, Moisés nada teve a ver com o mesmo, embora escrito em seu nome, o que significa que se trata de uma obra pseudepígrafa. O verdadeiro autor pode ter pertencido à comunidade de Qumran ou alguma comunidade parecida. Alguns pensam que ele seria um fariseu, mas isso é debatível. Comparar o capítulo 30 desse livro com Gênesis 49, versículos 5 a 12. Parece que ele apoiava os governantes macabeus. Ele chamava os sucessores de Levi de sacerdotes do Deus Altíssimo, um título que apareceu inicialmente no período dos Hasmoneanos. Então a gente, por exemplo, vai observar, conforme nós falamos lá anteriormente, que você está num tempo e você escreve alguma coisa que dá pistas da época em que você está. Se você, por exemplo, for observar, vamos pensar em brinquedos como Playmobil. Isso não é da época do meu filho. Se alguém escreve, aí fulano estava brincando com Playmobil do seu pai, que nasceu na década de 70, é uma coisa. Agora, fulano estava brincando com a sua coleção de Playmobil. Se esse cara tem mais de 40 anos, ele é um adulto que coleciona o brinquedo, mas possivelmente vai se reportar alguns outros brinquedos. E aí, entre os outros brinquedos que ele tinha, como gênios, gênios aí, Então, de você, não sei se você lembra, era um discozinho cheio de peças coloridas, que você clicava e aí dava nem se usava o verbo clicar, Você apertava e aí tocava um som. Aí, depois que você apertava o outro, era um outro som. E aí você tinha que ir lembrando cada som que tinha sido tocado na sequência. E geralmente a gente errava, E aí, por exemplo, de acordo com o que você citar, aí o biblista, isso aqui remonta à época tal, isso aqui remonta a ano tal, isso aqui não citou, não mencionou, não sei o que lá, E aqui, por exemplo, você percebe que está falando de algo relacionado a Moisés, mas dando nomes que respaldam figuras de um tempo bem mais recente. Então é como se de repente, é que nem, eu sei que é brincadeira, mas lembra quando o pessoal pegava textos de esquerda e direita na Bíblia, para falar de política no ano de 2018? Gente que pegava o texto de Haddad no Antigo Testamento para fazer citação ao período político.
Claro que isso daí era brincadeira, mas, por exemplo, se a gente for observar, é muito comum alguém pegar o texto bíblico para falar o que o texto não está dizendo no nosso tempo. No caso do pseudepígrafo, é diferente. Eu crio histórias novas, com personagens respeitados, de modo que a pessoa olha para aquilo ali. Vou pegar uma coisa simples, as novelas bíblicas da Record. Tem coisa que não está na Bíblia, mas o autor da novela, ele foi para vários outros textos, seja textos judaicos, seja textos gregos, sejam textos de uma época remota, de uma época recente, e aí eles vão colocando na parte que há uma brecha. E o que esse autor faz? Ele passa uma mensagem para mim. Qual a mensagem? Só a mensagem bíblica? Não, mas uma mensagem que ele também quer passar. Entende? Quando nós estamos pregando, nós estamos trazendo o texto bíblico e fazendo uma aplicação. Se é intencionalmente ou não, eu não sei, mas a tendência do pregador colocar no cenário bíblico alguma informação ou algum dado do seu período histórico não é muito difícil. Não vamos esquecer a saia das mulheres e a calça comprida dos homens, quando a Bíblia não tem isso. A Bíblia só tem vestido, a Bíblia só tem túnica, certo? Quando a gente coloca terno na pregação, quando a gente coloca órgão na pregação, quando a gente critica a bateria ou a guitarra usando o texto bíblico. Então, assim, a gente às vezes se reporta a uma coisa que tem autoridade para de alguma forma deixar todo mundo calado, porque você está citando a Bíblia, é a palavra de Deus. Alguém vai ser contra a Bíblia, certo? É que nem, por exemplo, o bizu que eu dou para as pessoas que me pedem dicas para concílio. Se você é batista, estude a declaração doutrinária e pegue versículos bíblicos que respaldem teologia sistemática e eclesiologia. Por quê? Porque se você falar, porque Langston disse isso, Berkoff disse isso, Millard Erickson disse isso, não use Paul Tillich, pelo amor de Deus, não use Karl Barth, entende? Não use Pannenberg. Então, nesse caso, se você pegar os teólogos do arraial da denominação, ainda assim, isso é discutível. Agora, se você usa a declaração doutrinária, um batista que se preze não vai bater de frente com a declaração doutrinária. Se você usa o versículo bíblico, claro, que você esteja interpretando decentemente, né? Porque Jesus veio de não veio de moto própria, não quer dizer que ele andava de Yamaha, quer dizer que ele não veio com a própria vontade, né? Mas a vontade do Pai, só para deixar claro, né? O nome de Deus é Já, não é advérbio de tempo, né? É a abreviação do Yod-He Vav-He. Então, ou seja, desde que você também não cometa algo absurdo, você citou o texto bíblico, quem vai bater de frente com a Bíblia? O problema é que às vezes a interpretação pode ser equivocada. É como, por exemplo, o pregador que fala contra você prosperar financeiramente. Ele vai dizer, porque o amor, como é que o texto bíblico fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o texto não fala disso. Por exemplo, um crente endinheirado que usa o dízimo dele para manipular a membresia da igreja, esse cara está dentro desse texto, porque ele vê o dinheiro como um Deus. Ou seja, por que eu vou orar? Se eu posso só balançar o lobo-guará que o pastor vai... Entendeu? Eu não preciso orar, eu não preciso chamar o pastor para conversar, eu só faço a articulação. Entende? Eu sou padrinho de metade da igreja, dei geladeira inox para todo mundo. Então o que acontece? Uma pessoa dessa, ela sim está enquadrada nessa questão, porque ela usa o dinheiro dessa forma. Agora eu pergunto, a gente sustenta missionário com o quê? Com aleluia e glória a Deus? É dinheiro. Hein? Aí, por exemplo, não vou muito longe, o próprio pregador que prega contra, ele compra pão na padaria com o quê? Aleluia e glória a Deus? Ou seja, eu não consigo entender, parece que há uma esquizofrenia entre os crentes, entende? Assim, eles são contra o dinheiro, mas pede aumento, faz greve, reclama do Bolsonaro. Aí eu fico olhando assim, eu falo, eu não entendo, porque assim, se o dinheiro é o mal,
Ué, não estude, não trabalhe, não bote seu filho na faculdade. Para que você vai gastar dinheiro para investir na base do seu filho? Eu desconfio que o pessoal é contra a prosperidade, porque a Bíblia fala muito de generosidade, fala de oferta, fala de dízimo, e aí a pessoa não gosta muito desse assunto, porque não tem outra explicação. Junta tudo. Entendeu? Não, porque esse negócio de dinheiro, tudo é dinheiro, vai ver o nome dele lá na tesouraria. Então, nesse caso, é um negócio, pô, pelo amor de Deus, né, gente? Entendeu? Oxi, pelo amor de Deus, dá até processo. Então, nesse caso, o dia que você quiser ser processado, faz um vídeo você, não bota no meu, não. Porque o cara, além de não chegar junto, ainda se sente no direito. O quê? Tá maluco? Diz o ditado que quanto menos se dá, mais se cobra. Entendeu? Eu lembro que uma vez eu tive uma dificuldade. Eu comecei a falar, né, numa reunião de liderança, na época, né, já deve ter uns 6, 7 anos isso, e aí, pastor, porque tem que não sei o que lá, eu falei, olha só, antes da gente cobrar alguma coisa, a gente tem que dar. Se a gente não tiver autoridade moral, não dá para falar nada para a igreja, né, entendeu? Não vou nem dizer qual era o nível de liderança com o qual eu estava falando, porque alguém pode dizer que o pastor, né, é contra, né, essa categoria, mas aí, eu falei o seguinte, olha só, antes de você, né, indiretamente, né, eu sempre mandei esse recado. Antes de você querer ficar cobrando o seu pastor que ele seja um bom pastor, seja um bom diácono, pô. Agora, se você não faz o seu trabalho de diácono, tu quer cobrar o teu pastor? Entende? Se você não faz o trabalho de pai, tu quer cobrar o teu filho? Se você não faz o trabalho de esposa, tu quer cobrar teu marido? Você não tem autoridade moral. Entende? E aí o que acontece? Se você, por exemplo, não chega junto com a sua igreja, tu quer beber água gelada? Que a irmã aposentada ajudou a pagar? Não, pelo amor de Deus. Não adianta nem vir com o negócio de assim, porque o dízimo tá na... Não é escotado, todo mundo aqui é dizimista. Então acontece. Aí, por exemplo, não entendi a gargalhada do Deus. Agora, em relação a isso, por exemplo, em relação a esse caso, observa bem, raciocina comigo. Eu não vou entrar no mérito de o dízimo é da lei ou não é da lei. A questão é, a vozinha aposentada paga água gelada que você bebe. Você está com tênis de R$600. Pô, é um problema de caráter. Eu não vou discutir se o dízimo é da lei, se é da graça, está no Antigo Testamento, que eu só sei do negócio. A vozinha está pagando a água gelada que você bebe. É só isso. Fala. Você falou que quando a gente for... Meu Deus, nada a ver com o CDP. Não, estou falando eu, não é você não. Você nem falou ainda, Leonardo. Que isso, está sensível. Contextualizar, o senhor falou pra gente não botar a calvário. A gente como batista, né, assim, a gente tem que colocar o quê? Charles Spurgeon? A gente não tem muito... Olha, eu entendo o seguinte, concílio, Bíblia e declaração doutrinária. Nem fala nome de teólogo, porque acontece? Na pregação? Pregação você cita qualquer coisa, por exemplo... Paulo, depende do lugar. Por exemplo, Paulo, ele fala o quê? Como disse o poeta de vocês, cretenses, ventres preguiçosos. Ele cita um pensamento de sua época quando ele fala, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então, ou seja, você não tem problema você citar um pensamento da época, seja defendendo o pensamento, seja criticando o pensamento. Mas como a Neuci acabou de falar, depende do ambiente onde você está. Por exemplo, se você vai citar Silas Malafaia entre um grupo de 22, 23 anos, universitário, você já perdeu aquele pessoal, já perdeu. Mas, por exemplo, se você for citar Ed Renekiewicz numa reunião de pastores conservadores que não são acadêmicos, ficam só na denominação, tu tá lascado também, entende? Se você citar Mike Murdock num ambiente de igreja presbiteriana, tu não vai se dar muito bem, entende como é que é o negócio? Então, ou seja, depende muito de onde você está. É como, por exemplo, se eu de repente parafrasear alguma música do K-pop aí da vida, eu consigo pegar a turma de 13 anos, de 12 anos com tranquilidade, entende? Se de repente eu fizer uma citação de Karl Marx no meio de meninos de 19, 20 anos da igreja, eu pego a atenção desses caras, entende?
Então eu não sei se dá para perceber que assim, por exemplo, eu tenho um professor que ele pegou citações de Spurgeon e botou embaixo, isso no Facebook, botou embaixo a assinatura de Karl Marx. Veio uma turma e começou a bater nele. Depois ele disse o que ele fez. Ou seja, quem não leu nenhum nem outro, criticou só por causa do nome. Então essa questão de circunstância de pessoa, ela tem um peso muito grande. Entende? É como, por exemplo, eu, por exemplo, na minha igreja, eu sucedi um pastor que sucedeu um outro pastor que ficou lá 10 anos. A igreja vai fazer 30 e o pastor ficou 10 anos. Ou seja, quando a igreja ainda tinha 26 anos, ele era o cara que, assim, ele estava praticamente um terço do tempo da igreja lá. E aí, mais do que um terço. Então, todo mundo só fala o nome dele. Certo? Um pastor ciumento vai querer ferir a memória do cara. Sociologicamente, eu não acho inteligente. Se Deus mandou, faz. Mas sociologicamente, eu não acho inteligente. Então, qual é o meu caminho? Eu vi que, pastor fulano fez isso. Pastor fulano... Por quê? Porque ali é uma circunstância de pessoa. Ele deixou marcas. Então, tem muita gente ali, jovem, que ele conheceu criança. Então, é uma situação. Agora, suponhamos, se ele fez um monte de inimigo na igreja, eu nem digo que conheço. Entende a questão da citação? Aí, mais uma vez, sociologicamente, tá, gente? Se Deus mandar, eu faço, mas se Deus não mandar, eu não faço, não. Então, por exemplo, a gente vai reparar, né, que essa questão ela é muito importante para dar peso à sua fala. Por isso que eu disse, você está no concílio, você citou Bíblia, se você não citou fora de contexto, o examinador pode até discordar de você, mas ele vai bater no texto bíblico? Ele vai se queimar com os colegas dele? Ele vai se queimar com o presbitério? Não vai, pô. Agora, se você botar opinião, aí você deu arma, entende? Se você, por exemplo, for citar, né, Bispo Macedo, tu vai ter problema, entende? Não que, assim, por exemplo, é onde eu quero chegar. Eu entendo que todo mundo tem alguma coisa que eu possa aprender, entende? E assim, eu não tenho dificuldade com isso. Eu, por exemplo, assisto o Rodrigo Silva Adventista. Eu não participo da convicção doutrinária dele, mas algumas pesquisas arqueológicas que ele faz, eu vou e pesquiso na fonte. Beleza, sem problema nenhum, né? Então, eu não tenho dificuldade de aprender alguma coisa com o outro. Só que nem todo mundo que te ouve tem esse discernimento. É que nem eu estava conversando com o Daniel Lucas, né, sobre uma coisa que o G12 fazia, né, pela idade aqui todo mundo sabe o que é G12. Então, uma coisa que o G12 fazia, chamado Fono Encontro, que no espaço de 24 horas, né, quem participou do encontro recebia uma ligação, um comunicado, alguma coisa assim, tudo tal. E aí, antes que alguém pergunte, você foi? Não fui. É porque sempre assim, que surge alguma coisa, é um tal de fazer curso de estudo sobre o assunto, né? Então eu tive um monte de apostila sobre esse negócio aí, né? Nova Era, cada onda que vinha eu estudava. E aí nesse caso, gente, você entrar em contato a cada 24 horas com o Novo Decidido, isso é super, ultra, mega, blaster inteligente. Mas se você der essa dica e você citar G12, o cara esquece tudo e fica G12 na cabeça. Entende essa questão de assim, a circunstância, a pessoa ela foca naquilo e acabou. Entende? Como minha esposa, né? Ela assistia um canal no YouTube chamado Jacaré de Tanga. E aí esse canal fez um vídeo em que pegava frases do Lula e frases do Bolsonaro. E aí perguntava para as pessoas quem é o autor dessa frase. E dependendo da frase, a pessoa falava Bolsonaro. Aí ele, não, é Lula. E essa aqui, Bolsonaro, é Lula. Aí a pessoa, não sei de mais nada. Entende? Por quê? Porque a pessoa, ela está condicionada. E aí, como ela está condicionada, ela vai enxergar com aquela lente. Ela não consegue perceber que ela não enxerga a lente. Entende? Porque quando eu tenho aquela noção que eu uso lente, então eu passo a enxergar a lente também, né? Aí eu tenho esse olhar.
Mas como eu não percebo que eu enxergo a lente, eu só falo da realidade. Então, se a lente é verde, eu vejo tudo verde, mas eu não percebo que não é verde, é a lente que é verde. Deu para entender? Então, essas questões aí fazem uma diferença incrível.